Olá, boa noite. No programa de hoje, a gente vai falar sobre consórcios. A gente sabe que muitas pessoas têm dúvida e o nosso programa, ele é focado nos profissionais, nos parceiros, nas empresas. Então, a gente chamou um especialista que ele vai tirar todas as nossas dúvidas e também vai te auxiliar um pouco mais sobre isso, né, João? É verdade, Gabi. Muita gente tem dúvidas sobre o consórcio e não faz a ideia do potencial de alavancagem para o patrimônio que tem um produto desse. Mas não é eu que vou falar, quem vai falar é o nosso convidado, o Sandro Belo, que domina esse assunto. Então, para você que está assistindo, você que é profissional de determinada área, que quer fazer uma alavancagem no seu patrimônio, ou você que está buscando diversificar o seu investimento, hoje o Sandro vai contar para nós aí as várias formas de você obter isso através do consórcio. Mas antes disso, Gabi, vamos fazer primeiro o anúncio e aquele abraço para os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, aqui, nosso patrocinador, a Simoneto Grupo Duarte. Um forte abraço, precisão milimétrica, tradição com mais de 20 anos aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Você que está buscando transformar os seus ambientes planejados, você pode contar com a tradição da Simoneto Grupo Duarte. E também os nossos parceiros da Via Padova. Tudo em móveis soltos, sofá, mesa, cadeira, poltrona, camas, colchões, você encontra tudo isso e muito mais com atendimento personalizado, na cor que você procura seu sofá e também nas medidas que você procura para o seu ambiente. Então você conta com a Via Padova, Essência de Milão e cada ambiente. Um abraço especial também para o meu amigo Felipe Lucas, da Sim Digital. A Sim Digital é um provedor de internet gaúcho que entende a gente, fala a nossa língua e não deixa você na mão. Tanto no Sim Digital quanto no Sim Empresas, o braço provedor de internet corporativo da Sim Digital. Então você, empresário que não pode ficar na mão com uma internet problemática, aquela internet que trava, né, Gabi? Você pode contar com o braço da Sim Empresas no seu negócio. Um abraço especial também para o meu amigo, o Tomás Silva, franqueado Prudential, grande amigo. Eu e minha família já estamos todos protegidos com seguro em vida da Prudential. Forte abraço para o Tomás. E você, que é profissional, liberal, autônomo e está procurando se proteger, sabe que não pode faltar ao seu trabalho, a Prudential, através do franqueado Tomás Silva, pode ser uma grande solução para você e também para o seu negócio. Um agradecimento especial também à Vera Stein. Para você que não sabe, a Vera Stein veste a musa do nosso programa, a arquiteta Gabriele Lima. E agora anunciar com muito prazer o nosso novo patrocinador, nosso querido Sandro Belo, da SB Consórcios e Investimentos Imobiliários. Sandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por tirar um tempinho dessa sua agenda maluca para contar um pouquinho para nós aqui sobre o consórcio. Então, nessa primeira etapa, te agradecer a vinda do programa e contar um pouquinho para os nossos telespectadores quem é o Sandro e o que ele vem trazer de novidade aqui para nós. Olá, João, muito boa noite para ti, boa noite, Gabi. É um prazer imenso poder participar desse programa incrível. Já há algum tempo eu gostaria de estar aqui junto com vocês para a gente poder abordar da melhor maneira possível esse mercado incrível que é o consórcio, que te traz grandes oportunidades. Sim. Ô Sandro, conta uma coisa para nós, né? Tem muita gente ainda que ou não conhece o consórcio ou não entende o consórcio. O que a gente pode estar esclarecendo hoje para quem está assistindo, né? O que se trata esse produto e por que ele é tão interessante? Bom, a gente começa trazendo uma análise que o consórcio é um produto de aquisição, já que existe há muitos anos no Brasil, e a partir de, inclusive, ele é um produto brasileiro, ele foi criado por funcionários do Banco do Brasil, e a partir de 2008 ele passou a ter uma regulamentação federal, que antes disso ele era regulado por decretos federais. Então, sim, em 2008, o consórcio passou a ter uma regulamentação através de uma lei que é a 11.795 de 2008, e a partir dali ele começou a tomar um corpo de muito mais avanço na economia e muito voltado também para a linha de investimento. Então, o consórcio ele tem por finalidade a aquisição planejada, mas ele é muito utilizado hoje como um produto de investimento e disciplina financeira. Entendi. E assim, a pessoa que está na dúvida, ela quer comprar uma casa, um carro, enfim, né? Tem tantas formas de investimento. O que é o consórcio, para a pessoa entender? Como é que funciona? Tá. Eu gostaria de, primeiramente, dizer para o nosso público que é um pouquinho da minha trajetória. Eu sou empresário já há mais de 30 anos em escritório de contabilidade. Eu sou advogado com especialização em direito imobiliário, alavancagem de patrimônio e em matérias de direito civil, contratos que envolvem consórcio. Então, o que a gente coloca muito para o nosso cliente a gente presta um atendimento consultivo. Ou seja,
A gente está no mercado representando a maior administradora do Brasil, que é a HS Consórcio, é uma administradora do Grupo Erval, há 12 anos. Então, a gente já está há bastante tempo no mercado levando o atendimento consultivo e isso tem uma total diferença que vai responder a pergunta que a Gabi nos fez. Que para que serve o consórcio? Como que é o consórcio? O consórcio ele é basicamente um crédito para aquisição que ele não tem juros. Só que o consórcio ele é um título ao portador, onde eu posso fazer a transferência desse crédito a terceiro. Então, isso fez dele um produto de investimento, na medida em que eu tenho a possibilidade de criar uma disciplina financeira ou uma diversificação na minha carteira de investimento, uma vez que eu posso transferir ele a terceiro, que é a chamada venda da carta contemplada. Então, se a gente for analisar o produto consórcio, eu costumo dizer que o consórcio ele é para todas as pessoas, mas nem toda pessoa é o consórcio, porque vai depender do momento em que a pessoa se encontra, o que a pessoa busca em relação ao consórcio e se ela vai, de fato, ter um atendimento consultivo que vai fazer com que ela tenha a experiência da melhor forma possível com esse produto consórcio. Sim, a gente até já tinha conversado, por exemplo, uma pessoa, quero comprar um carro daqui a 6 meses. Vocês, nessa situação, vocês orientam e falam que, olha, talvez o consórcio não seja para ti. Como é que funciona nesse sentido? Porque às vezes a pessoa, ela não tem ideia para quanto tempo. Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero investir. O imediatista, né? O nosso trabalho, ele de fato, ele é um trabalho consultivo e a gente lida com isso diariamente, que é com a necessidade imediata de quem não se planejou. Eu costumo dizer que toda pressa tem um preço. Se a pessoa não tem um planejamento, ela vai estar disposta a pagar o preço por uma pressa. Vai ter que pagar mais caro, né? Ou vai entrar num financiamento, né, onde tem entrada, tem juros e tudo mais, ou ela vai comprar uma carta contemplada, ou talvez se essa pessoa ela tem um capital investido, ela vai se descapitalizar, o que não vale a pena hoje, e vai fazer uma imobilização em um bem. E aí, ou é um bem, um veículo, que é um bem depreciável, ou no imóvel que ele vai imobilizar. Então, assim, qual é o trabalho em relação ao consórcio? É levar uma consciência de planejamento. Então, qual o cliente ideal para o consórcio? É aquele cliente que não tem a necessidade de uma aquisição imediata. Ele não está buscando uma aquisição imediata, mas ele sabe que ele vai ter uma dor, que vai ser a troca do carro, ou que vai ser daqui a pouco a construção de um patrimônio para a constituição de renda passiva, ou comprar um imóvel para sair do aluguel. Então, assim, a pessoa que tem essa consciência de planejamento, ela vai poder usufruir da melhor maneira possível do consórcio. E nesse atendimento consultivo, isso é importante que o nosso público saiba, que a definição de negociação de uma carta contemplada, ela parte muito mais do cliente do que do representante, do que do vendedor. Porque a gente mostra as oportunidades, mostra o caminho, e aquilo gerando valor, consequentemente vai haver algum tipo de negociação. Sim, eu percebo, né, Sandro, que você já tem um grande diferencial, que não é só a preocupação na venda do produto, né, e sim uma consultoria para entender qual é o momento do cliente, né, e o que de fato ele precisa para agora e para o futuro. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, tu falou sobre a questão do financiamento. Você vai comprar um carro, você tem que entrar muitas vezes, se você não dispõe de todo o valor, ou muitas vezes não quer dispor de todo o valor, né, para não perder aquele montante, você acaba entrando num dos financiamentos mais agressivos do planeta, né? Porque a nossa taxa de juros ela é muito alta. E o consórcio ele é um modo de, muitas vezes, mesmo que você tenha entrado no financiamento, você não perpetue isso, né? Quando você for fazer a troca de um veículo, por exemplo, você pare muitas vezes de pagar o financiamento e você possa utilizar o consórcio. E também eu queria te fazer uma pergunta. Tem a possibilidade de, por exemplo, se eu comprei um carro, né? Eu estou ali, já fiz o financiamento, não conhecia o produto consórcio, mas de repente eu tenho um atendimento consultivo da SB e eu faço uma carta de consórcio e daqui a 2 anos eu sou contemplado. Eu posso fazer uma substituição do meu financiamento por um produto, né, que seria o consórcio, que é muito mais barato que qualquer financiamento em substituição? Pode. O que a gente tem que pensar nisso daí? Primeiro com a pergunta que tu fez final, mas depois eu quero remontar um pensamento em relação a tempo e consórcio. Bacana. Em relação ao consórcio, que ele é um crédito e ele tem por finalidade a aquisição, eu posso utilizar esse crédito para quitar um outro financiamento, através de um instituto chamado interveniente quitante. Então, se eu tenho um financiamento imobiliário, por exemplo,
Eu não posso abater do financiamento porque eu tenho outro credor. Sim. Sem entrar muito tecnicamente, antigamente a gente tinha hipoteca, que a hipoteca, a propriedade do bem era do devedor e o ente credor tinha um direito real sobre isso. Hoje, todos os financiamentos em geral são por alienação fiduciária, onde a propriedade do bem já é do ente credor. Então, se eu tenho um consórcio, que eu tenho um credor, através dessa carta contemplada, eu posso quitar esse financiamento através de um crédito de consórcio, que é em menos tempo que um financiamento tradicional se tratando de imóvel. O que a gente tem que tomar um cuidado aqui é em crédito de veículo, e aí o vendedor de consórcio provavelmente ou ele não saiba, ou ele não vai estar muito interessado em explicar essa questão, é que, por exemplo, assim, ó, se eu faço um cálculo de um crédito de 100 mil de veículo num prazo de 100 meses em consórcio, ele é mais barato que um financiamento em 36 vezes de um financiamento tradicional. Sim. Mas por quê? Porque o consórcio ele não tem juros, mas ele tem uma dilação temporal maior no financiamento de veículo. O problema é que se a pessoa faz um consórcio de veículo e contempla lá em 6 meses, ele tem 94 meses para pagar de um crédito que não tem juros, mas ele tem uma indexação anual, que é uma correção monetária. Então, se eu vou lá e compro um veículo, esse veículo ele é um bem depreciável. Sim. Então, o meu veículo ele vai depreciar e a minha parcela sobre o saldo devedor vai aumentar. Então, esse cuidado em crédito de veículo a gente precisa ter. Com isso, eu estou dizendo que o crédito de veículo não é um bom negócio? De forma alguma. O crédito de veículo é um excelente negócio, desde que tu faça o consórcio, entenda as regras do jogo e aplique da melhor maneira possível mediante a contemplação, que a parcela vai ser menor, então tu antecipa parcelas para liquidar o quanto antes e diminuir o tempo de indexação. Agora, uma questão interessante é o seguinte, o crédito de imóvel, por exemplo, remontando ali que eu estava falando da hipoteca, da alienação fiduciária e tudo mais. Vê se vocês concordam comigo. Eu tenho um consórcio de imóvel num crédito de 300 mil reais num prazo de 180 meses. Quanto que é isso? 15 anos. 15 anos, 15 vezes 12, 180 meses. O financiamento imobiliário é em 30, 35 anos com juros. O consórcio é 15 anos sem juros. Então as pessoas normalmente dizem, o consórcio demora. Eu costumo dizer, o consórcio não demora. O que demora, às vezes, é a pessoa tomar uma decisão de dar aquele pontapé inicial e partir para um planejamento. Tá? Aí, o que acontece? A pessoa, ela imagina assim, eu vou fazer um consórcio, vai levar 5 anos para mim contemplar. 5 anos, comparado a um período de 30, 35 anos, não é nada. Só que se eu levo 5 anos para contemplar um crédito de imóvel, não concorda que eu tenho mais de 10 anos para quitar sem juros? Sim. No financiamento, eu entraria no financiamento numa alienação fiduciária, que a propriedade é do banco, eu teria a posse desse imóvel e faltaria ainda 25 anos para me pagar com juros. Então aí está a grande diferença entre um planejamento através de um consórcio e entrar no financiamento. E aí, Gabi, João, nossos espectadores, telespectadores, as pessoas elas confundem muito a questão de pressa. É uma questão de mentalidade. É a gente entender que a pressa tem um preço, mas entender que a gente tem o tempo suficiente para planejar daqui para frente, para iniciar um plano inteligente de investimento, de diversificação na minha carteira, de disciplina financeira e aquisição patrimonial. E deixa eu perguntar, a questão da contemplação. Como é que eu faço para contemplar? Fiz o consórcio, né? Quais são as minhas chances para uma contemplação? A gente entendeu que ela é um planejamento, né? Então, o consórcio ele é feito de uma forma planejada. Muitas vezes é a ferramenta que quebra a roda, né? Quebra essa roda de entrar num financiamento atrás do outro na tua vida, né? Mas quais são os caminhos para a contemplação, né? O que tu consegue dar aí de esclarecimento para quem está pensando em fazer o consórcio e saber quais são as possibilidades para poder contemplar essa carta? Certo. O consórcio ele tem uma regulamentação legal, onde eu tenho um produto que ele é um ativo de investimento, porque ele é um crédito, ele não é uma dívida. Quando tu assina um contrato de consórcio, tu não está assinando imediatamente um financiamento, ele é um crédito. E a própria lei e o Bacen dispõem para que as administradoras tenham características diferentes entre si. Eu tenho um cerne de legislação que regula o sistema de consórcio, mas é como um título de capitalização. O Itaú tem um tipo, o outro banco tem outro tipo e assim por diante, mas o cerne é o mesmo. Com isso eu quero dizer que o formato de contemplação ele depende da administradora. Então aqui nessa pergunta eu preciso responder em relação a HS Consórcio.
Certo. Então, a HS Consórcio ela tem um formato de contemplação que inicia com sorteio, que é sorte, né? Então, eu me coloco numa possibilidade de contemplação e a HS Consórcio, a partir daí, tem formatos diferentes e distintos que outras administradoras provavelmente elas não têm, que é o lance fixo desde a primeira assembleia, e aí tem o lance fidelidade 1, fidelidade 2, fidelidade 3. O que são os lances fidelidade, Gabi e João? O lance fidelidade é a possibilidade de tu contemplar concorrendo somente com quem está em dia as últimas 6, as últimas 12 e as últimas 18 parcelas. Então, esse formato, ele privilegia quem é o adimplente em dia sempre o bom com a pagador. parcela, o bom pagador. E isso aumenta muito as possibilidades de contemplação e agrega muito no próprio planejamento. Então, e a novidade maior ainda é que o lance embutido, ele paga 100% de todos os lances, fixo, fidelidade 1, 2 e 3. E uma coisa importante para se dizer é que, assim, aí eu vou falar um pouco como advogado, né? Algumas pessoas me procuram como advogado do mercado de consórcio para relatar problemas com consórcio, aqui e ali. Normalmente, a gente vê que o problema não é a administradora de consórcio. O problema está nas relações humanas, onde alguém procura algo muito bom que não existe, mas que vai atender uma necessidade imediata, e esse alguém encontra alguém disposto a dizê-la. Então, esse encontro fatídico dessas pessoas vai dar problema. E como o consórcio ele trabalha muito voltado com realização de sonhos, que é a aquisição do veículo, que é a aquisição do imóvel, que é o planejamento, e aí tu encontra pelo caminho alguém que vai te dizer maravilhas, que tu vai contemplar e tal. Que em 6 meses você vai ter a garantia da contemplação, por exemplo. E esse é o problema, o maior problema hoje no mercado de consórcio é na pessoa que só quer vender o produto. E eu costumo dizer o seguinte, quando tu tem um produto, seja um carro, seja uma máquina, e que aquele produto ele vai atender todas as tuas necessidades e vai atender as necessidades do B, do C, do D, vai atender a necessidade de todos, alguma coisa errada tem com esse produto. Porque, na verdade, a pessoa tem que se adaptar ao produto. Se aquele produto atende às necessidades, assim como eu vou comprar um imóvel, talvez eu não encontre todas as características que eu busco naquele imóvel, mesmo que eu construa. Porque daqui a pouco eu tenho um terreno que a posição solar não é exatamente a que eu quero. Sim. Então, mais ou menos por aí. E deixa eu te perguntar, Sandro, tu tem percebido uma mudança no mercado e até mesmo das pessoas em relação ao consórcio? Porque, que nem tu comentou, tem o consórcio de banco, tem tudo, às vezes tá lá a pessoa no banco e bota ali um consórcio, bota outra coisa, e às vezes a pessoa nem sabe o que está assinando, né? Então, assim, hoje as pessoas elas estão mais atentas, hoje elas estão buscando. É uma outra análise de mercado hoje? Podemos polemizar um pouco o programa? Pode polemizar bastante. Adoramos. Podemos polemizar? Bom, não estou aqui para falar mal de instituição, de banco, de nada. A minha intenção não é essa. É trazer clareza para o nosso público, tá? Então, o que acontece? Pensa comigo, o banco é um generalista. O banco tem seguro de vida, tem seguro de carro, tem plano de previdência, tem título de capitalização, tem cartão de crédito, tem tal, e consórcio. Ou seja, o banco ele é um generalista. Banco não ganha dinheiro com taxa de administração. Banco ganha dinheiro com juros. Não é interessante consórcio para banco. Agora, por que os bancos eles investem tanto em consórcio? Porque eles não podem ficar de fora de uma fatia do mercado que está cada vez consumindo mais o produto consórcio. Então, o banco não pode perder essa fatia de mercado. E aí, o que acontece? O consórcio no banco, e todos nós somos clientes de banco, invariavelmente, ele é utilizado como uma moeda de troca. E eu falo isso para alguém que tem experiência há anos já trabalhando no mercado. Então, a gente percebe que o consórcio no banco é uma moeda de troca, ele não é uma análise. Na verdade, não existe uma consultoria na aquisição do consórcio para o cliente bancário que vai ter um consórcio bancário. Então, existe uma diferença muito grande de um produto, de uma administradora específica no produto do que uma administradora aqui no banco, porque quando tu faz um consórcio no banco, é um outro CNPJ, é a administradora do Bradesco, seja lá o banco que for. Em relação ao movimento
do mercado e do público, eu diria assim, Gabi, existe uma crescente muito grande e um movimento muito diferente a partir da pandemia. Na pandemia, que atingiu a todos, né? E o consórcio também foi atingido, e naquele momento ninguém sabia que caminho ia tomar, houve uma insegurança mundial, e em questão de meses ali o consórcio ele passou a ter um destaque ainda maior. Então ele cresceu demais, que foi nessa ocasião que a HS Consórcio implantou a questão do lance embutido pagar 100% dos demais lances, que era uma forma de fazer com que a administradora contemplasse mais e colocasse mais crédito e dinheiro no PIB, né? Na movimentação financeira. Então, hoje, o público está muito mais atento às oportunidades do mercado de consórcio. Isso tem muito a ver pela própria internet, né? Que as pessoas veem muita gente falando muita coisa, alavancagem de patrimônio, constituição de renda passiva, uma série de coisas que são realmente possíveis de ser feitas. E eu sempre digo uma frase que é o seguinte, e é de verdade: a pessoa que está fora do mercado de consórcio está de fora de grandes oportunidades. E a gente já tinha conversado, eu e tu, Sandro, que às vezes, por exemplo, a pessoa ela não tem, ela não consegue se organizar financeiramente para guardar o valor todo mês, e o consórcio ele acaba sendo uma forma da pessoa ter o boleto a gente poupança sempre, quase compulsória, né? O boleto a gente sempre consegue pagar, né? Sim. Então, assim, é uma forma da pessoa conseguir se organizar financeiramente, né? A linha assim de consórcio, quando tu vai fazer um atendimento consultivo, tá? Tu vai entender as características do cliente para levar para ele a melhor oportunidade dentro do nosso produto. Quando a gente vai falar na linha de investimento, a gente tem duas vertentes na linha do investimento, que é a diversificação e a disciplina. São duas coisas ditas diferentes, mas são a mesma finalidade. Então, por exemplo, assim, quando eu tenho alguém que já é investidor, que já investe em renda fixa, renda variável, criptomoedas, enfim, eu não posso abordar esse cliente e levar para ele que o consórcio é uma forma dele ter disciplina financeira. Sim. Ele já é disciplinado financeiramente. Então, o consórcio vai levar uma diversificação na carteira de investimento dele. Agora, se a gente está de frente a um cliente que busca realmente essa disciplina, essa organização, é alguém que tem renda, que trabalha, que honra seus compromissos, mas não consegue guardar dinheiro, aí o consórcio entra como uma disciplina financeira. Mas é exatamente a mesma coisa, vista de forma diferente. Segunda polêmica do nosso programa aqui. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que utilizam o cartão de crédito e aí tem o limite do cartão de crédito. Aí quando está liquidando aqueles parcelamentos, né? Aí tem aquele parcelamento em 10 vezes, aí vai pagar a última, aí vai sobrar o valor do cartão. Então, quer dizer, na mentalidade, a pessoa inconscientemente, ela se policia a entender que ela pode gastar mais porque o teto dela era gastar 5 mil por mês, 3 mil por mês e assim por diante, e liquidou uma parcela de uma compra que foi feita e sobrou aquele saldo. Já está habilitado para gastar de novo. Já está habilitado para gastar. E aí é o que eu costumo dizer, o consórcio ele é o boleto que tu paga para ti mesmo, né? Sim. E deixa eu te perguntar, por exemplo, tem como uma pessoa fez um consórcio de determinado valor e esse consórcio se transfere depois para um outro consórcio de maior valor? Teria essa logística assim, de valores para aquisição de bens maiores? A pessoa por um período é tal valor, né? A vida mudou, né, Gabi? É isso. Agora eu posso pagar como mais. fazer essas? Sim, a gente tem que entender as regras de cada administradora, né? Mas isso aí, em tese, em geral, funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma administradora e a administradora lança grupos de consórcio. Então, ela lança um grupo lá em crédito imobiliário que vai de 200 mil a 400 mil reais em créditos de imóvel. Então, dentro desse grupo, eu tenho crédito de 200, 250, 300, 350 e 400. Eu tenho 5 opções de crédito. Eu posso migrar para mais ou para menos dentro do mesmo grupo. Eu não posso imaginar que eu vou iniciar hoje num crédito de 200 mil e amanhã ou depois eu quero transformar esse crédito num outro grupo que é de 500 mil ou 1 milhão de reais. Uhum. Se eu não tenho a disponibilidade dentro do grupo, eu não consigo migrar. Agora, o que pode ser feito é a soma de créditos.
Então, voltando um pouquinho que eu estava falando da alienação fiduciária, né? Que é a propriedade do bem do ente credor. Então, por exemplo, assim, eu tenho a disciplina financeira em crédito de imóvel a partir de R$340. É um crédito de 100 mil. Um crédito de 100 mil reais é R$341 a parcela. Mas o que eu faço com 100 mil reais em créditos imobiliários? É investimento, tem a negociação da carta contemplada. Isso é uma coisa que valeria a pena explicar, né? Depois da contemplação, o que se faz com crédito. Contemplei e agora, o que eu faço? Isso, exato. Mas assim, eu posso juntar cartas na compra de um bem imóvel até 8 cartas. Então, essa carta pequena de 100 mil, eu posso juntar para comprar um imóvel de 2 milhões. Desde que eu junte com uma carta de 500 mil, de 800 mil, de 1 milhão, da mesma administradora. Isso eu posso fazer. A questão da contemplação, né? Contemplei, o que eu faço? Eu tenho basicamente 3 opções a utilizar o meu crédito. 3 opções. Primeiro, a finalidade do consórcio é a aquisição. Então, eu faço um consórcio, a finalidade dele é a aquisição. Eu não preciso, contemplei, sair correndo para comprar um imóvel. Então, aquele meu crédito contemplado, ele entra na segunda opção, que é manter o crédito numa aplicação financeira dentro da própria administradora. Então, por exemplo, assim, eu fiz um consórcio, vamos lá, de 200 mil reais. Na HS Consórcio, que tem a meia parcela, eu quero aproveitar o nosso tempo aqui, alguns minutos, para falar sobre a meia parcela. Sim. Mas a nossa administradora, que é pioneira na meia parcela, a HS Consórcio, em 2006 criou a meia parcela. Esse ano agora fez 20 anos da criação da meia parcela. Tu entra num crédito de 200 mil com a parcela de R$615. Esse é um ponto, tá? Aí vamos lá. Aí contemplei o crédito de 200 mil reais investindo lá 10 parcelas. Investi lá R$6.150. Eu não sou obrigado a sair correndo e comprar um imóvel até 200 mil reais. Então, aquele crédito ele fica numa aplicação financeira automática dentro da administradora e eu passo a ter uma rentabilidade sobre o total contemplado. Entende? Então, não é sobre o que você pagou, é sobre o valor da carta. João, então, tanto imagina assim, ó. Vamos imaginar aquele cliente que tem aquela disciplina financeira. O capital dele é 6 mil, mas ele contemplou 200 mil. Ele não quer usar agora os 200 mil. Deixa lá, uma oportunidade, eu quero comprar um terreno na praia, agora acabou o verão, daqui a pouco vou esperar o forte do inverno, buscar uma opção. Então, aquele crédito passa a ter uma rentabilidade sobre o total dos 200 mil reais e eu continuo investindo sobre os 200 mil. Só que a partir do momento da contemplação, eu não tenho mais a meia parcela. Tem a integral. Isso. E a gente vai entrar nessa daí. E a outra opção é vender a carta contemplada. Então, eu uso o crédito, eu mantenho o crédito numa aplicação financeira, ou, tendo o mercado, eu vendo a carta contemplada e obtenho bastante lucro com essa negociação da carta contemplada. Podemos falar sobre a meia parcela? Claro. Por favor. Bom, a meia parcela, ela é um tema importantíssimo para as pessoas entenderem o funcionamento do consórcio. Por que eu falo isso de forma assim muito destacada? Porque tem muita coisa na internet de pessoas que falam errado sobre a meia parcela. Por exemplo, porque a meia parcela arrecada menos, a meia parcela depois tu vai pagar o dobro da parcela. Se tu contemplar daqui 4, 5 anos, tu vai ter uma dívida para pagar, que são as meias parcelas que tu não pagou. Gabi, João, tudo errado. Virou um picadeiro de informação. Nenhum deles está correto. Depois da enchente, surgiu um monte de engenheiro de enchente aí que sabia tudo sobre enchente, né? E assim as pessoas elas dão opinião sobre o que não entendem. Agora a internet, então... A primeira coisa que eu falo para vocês e para quem nos assiste é que o consórcio é uma carta de crédito, ou seja, o consórcio não é um débito, senão ele seria uma carta de débito. Consórcio não é uma dívida, consórcio é um crédito. Se tu faz o pagamento de um crédito que tu não tem a disponibilidade de uso daquele crédito de forma imediata, por que eu vou pagar uma parcela integral de algo que eu não devo? Sim. Aí já é um desmonte de toda pessoa que fala que a meia parcela é ruim. Então, tu imagina, dentre as opções de utilização do consórcio, uma delas é a venda da carta contemplada. Tu vai ter mais lucro vendendo a carta contemplada com uma parcela integral ou com a meia parcela? Sem dúvida. Com a meia parcela, porque o teu aporte foi menor em razão de um crédito que tu contemplou. Então, assim, a questão da arrecadação. A HS Consórcios, ela lançou grupos
que tem a questão todos os grupos da HS têm a meia parcela, com exceção de um grupo de veículo, que é num prazo reduzido, que é parcela integral, mas ela tem com a quantidade maior de participantes, 3.000 participantes num grupo de imóvel, por exemplo. Aí a pessoa pensa assim, 3.000 participantes, isso aí não vai contemplar nunca. A matemática, ela prova o contrário, porque existe muito mais arrecadação e existe muito mais contemplação. Para administrador é muito mais interessante a contemplação, porque a partir daquele momento, se tu vendeu a carta, se tu usou a carta, se tu manteve o crédito aplicado, a partir do momento da contemplação, não tem mais a meia parcela. Então, passa a ter maior rentabilidade e contribuição para o fundo comum. E o adimplemento dos grupos de meia parcela são maiores do que os grupos de parcela integral. Outra questão da meia parcela interessante da pessoa entender é que lá na época, quando em 2006, que a HS Consórcio criou a meia parcela na figura do Leandro Osório, um abraço para o Leandro Osório, que é um dos diretores da HS Consórcio, o criador da meia parcela, de forma muito inteligente. A ideia foi criada para pessoas adquirentes. Porque é o seguinte, antes de 2006 não existia meia parcela. Então, quem morava de aluguel, que tinha a vontade de fazer uma aquisição imobiliária, de sair do aluguel, comprar seu imóvel, iria pagar uma parcela integral. Então, fica muito difícil. Pagar aluguel e pagar a parcela ainda, né? Sim. Aí fica muito pesado. Então, foi criado uma ideia da meia parcela, exatamente pelo fato da pessoa ter mais condições de manter a locação e se planejar através de uma meia parcela. Mas uma questão muito inteligente da meia parcela, tanto para investimento quanto para aquisição, é que ela é uma vantagem para ambos. Porque tu quer ver uma coisa, ó, vamos lá, na linha de aquisição, eu tenho as possibilidades de contemplação através do sorteio, que a gente já falou aqui, e do lance fixo, fidelidade 1, 2 e 3, aonde o embutido paga 100% desses lances. O que é o lance embutido? É tirar um percentual da carta e oferecer de lance. Se eu não tenho a meia parcela, como que eu vou usar o embutido se eu não tenho a meia parcela? Ou seja, eu quero comprar um apartamento de 300 mil reais. Eu não tenho a meia parcela, mas eu quero usar o embutido para me dar a possibilidade de contemplar. Eu vou ter que fazer adesão, crédito de 400 mil. Sim. Ou seja, Senão, beleza? não Mas vai eu vou conseguir pagar comprar. uma parcela sobre 400 mil que eu não vou usar. Então, a meia parcela permite que eu faça adesão a um crédito de 400 pagando por 200. E posso usar o embutido para que na contemplação eu pague uma parcela integral proporcional ao crédito que eu utilizei. Porque quando eu contemplo um crédito, eu não contemplo uma dívida. Uhum. Então, a minha parcela integral ela é proporcional ao que eu usar do crédito. Mas para ser muito verdadeiro aqui com o nosso público, quando eu contemplo uma carta de crédito e utilizo esse sistema de meia parcela para fazer adesão a um crédito maior e depois pagar sobre o crédito que eu utilizei, vai ter o entendidão aí de consórcio que vai dizer o seguinte, mas o custo de operação é sobre o crédito contratado. É isso aí. O custo de operação sobre o crédito contratado. Se eu faço adesão a um crédito de 400 mil reais para utilizar 30% embutido e contemplar 3 vezes 4, 12, e contemplar 280 mil, eu vou ter um custo de operação sobre 400 mil. Mas aí é que entra o atendimento consultivo, aonde não há argumento. João, eu não vou argumentar contigo, eu vou só fazer cálculo. A gente vai pegar uma HP e vai fazer cálculo. Tu vai fazer um financiamento, tu tem um custo de operação. Tu vai comprar à vista, tu tem um custo de operação e a perda de uma oportunidade. Tu vai fazer consórcio, tem um custo de operação. Sim. Essa é a característica. Então é muito tranquilo a pessoa calcular e comparar. Não é pegadinha, né, Sandro? Não. Faz parte do mercado, tem Faz que parte ter, do né? mercado, exato. E a outra questão é na linha de investimento, né? A linha de investimento, como eu tenho a meia parcela e na HS Consórcio a meia parcela é de verdade. É meia taxa, meio fundo comum e resulta em meia parcela. Sim, não é taxa integral, fundo comum isso inteiro isso existe. Tem administradora que tem parcela reduzida, que a arrecadação de fundo comum é menor, então atrasa o fundo comum, reduz a quantidade de contemplação, e na HS não funciona assim. Na HS a arrecadação ela é proporcional à parcela que foi paga. Então tu pensa o seguinte, a Gabi deu exemplo ali de fazer um consórcio como disciplina financeira, como investimento.
Quem me seguir no Instagram, nas minhas redes, vai ver bastante conteúdo que eu falo que o custo de operação ele é irrelevante. Por que ele é irrelevante? Vamos lá. Se eu tenho um custo de operação num planejamento de aquisição e eu tenho a possibilidade de compra à vista, a barganha de compra abate o meu custo de operação. Se eu vou comprar um apartamento de 300 mil, eu tenho a capacidade de compra à vista e eu barganho para comprar por 250, 260, eu abati 40 mil do meu valor, do meu custo de operação, e isso traduz em redução da taxa de administração. Basicamente isso. Mas na linha de investimento, como ela é tudo à metade, e eu vendo a carta contemplada, quanto eu paguei de taxa de administração? Se ela é metade. Eu pego a HS Consórcio, é 22% linear. Isso vai me representar 0,10% ao mês. Mas é meia parcela, é 0,05%. Aí eu contemplei em um ano e meio, 2 anos, 3 anos, vendi a carta contemplada. Quanto eu paguei de custo de administração? Irrisório. Sim, perto de todo o valor, né? Sandro, e essa questão da parcela reduzida, existe algum momento, mesmo que não tenha sido contemplado, que ela passa a virar integral? Existe um prazo ou ela segue uma meia parcela até a definição de quem está realizando o pagamento? Como é que funciona? O consórcio ele é um crédito, ele não é uma dívida, então eu nunca vou ser devedor das meias que eu não paguei. Se eu for até o final desse consórcio sem contemplar, o que não acontece, mas é uma dúvida, né? Vou imaginar matematicamente, eu iniciei com meia parcela, fiz um crédito lá de 200 mil, R$615, e paguei todo o consórcio e não contemplei. O que acontece? Acaba o consórcio. Todo aquele valor que eu investi, eu recebo em dinheiro, remunerado pela aplicação financeira, e eu não devo nada, acabou o consórcio. Não existe um momento em que vai se ter obrigatoriamente a parcela integral antes da contemplação. A parcela integral ela é obrigatória somente após a contemplação. Só que como eu tenho a opção de, na contemplação, pegar até meio crédito, eu posso pegar meio crédito e seguir com a meia parcela. Com a meia parcela. Entendeu? Mas isso é um grande diferencial, né? Existem algumas administradoras que depois do 36º mês, a meia parcela, ou a parcela reduzida, acho que não é meia parcela, a reduzida ela passa a ser integral, né? E é feita uma cobrança aí proporcional ao que não foi pago. Não sei se tu que é do mercado se procede isso que eu tô falando. O João tá querendo polêmica aqui. vamos polemizar. Aí é uma questão Essa vai dar um belo corte aí, Sandro. É uma questão de mercado, João. Sim. O que acontece? Tu vai comprar um produto de quem não é especialista naquele produto, ou ele está interessado em te vender aquele produto. O consórcio não é diferente. Então, existem pegadinhas que precisam ser entendidas. Tem administradoras que têm a parcela reduzida, e exatamente como tu está falando, são muitas administradoras no Brasil, cada uma com a sua característica, que vai acontecer exatamente o que tu está falando. Que a pessoa vai iniciar um consórcio, que vai ter aquela parcela reduzida por determinado período, que após um período lá, vamos lá, 3 anos por aí, a parcela passa a ser integral. E onde é que está o vendedor daqui 3 anos? Sim. Então, esse é um problema que se enfrenta em produtos em geral, né? E no consórcio também é assim. A AGA não são todas as administradoras, né? Mas, de novo, o problema não são as administradoras, são as relações humanas. Sim. Até por falta de conhecimento do profissional, falta de entender as características do produto e ser um especialista na área. A HS Consórcio não tem essa pegadinha. Bacana. Já estamos no final do programa, olha Nossa, só. passou voando. Sandro, tem mais alguma coisa que tu queria falar para o público, alguma informação importante agora nesses últimos minutos de programa, que o pessoal não pode deixar de saber essa informação? Olha, é o momento de eu falar sobre o nosso negócio, sobre as oportunidades de mercado. O consórcio ele é um excelente produto. Com certeza vai ter pessoas que não se deram bem com o consórcio, vai ter a pessoa que teve problema com o consórcio, mas também teve problema com o carro que comprou, também teve problema com uma roupa, também teve problema, N problemas, e o consórcio ele é um produto como qualquer outro. A grande questão do consórcio é na sua finalidade. O consórcio ele lida com emoção. O consórcio ele lida com o sonho, ele lida com a aquisição, ele lida com a própria emoção das pessoas em realização.
Então, no momento que a pessoa busca um atendimento consultivo para entender as regras do jogo, ela vai perceber que o tempo é relativo. O tempo é relativo. E isso a gente enfrenta no nosso dia a dia, de levar a oportunidade do mercado, do consórcio, para que as pessoas entendam. Só que o que acontece com as pessoas? Elas vão perceber essa necessidade quando tiver uma necessidade. Elas vão perceber isso quando tiver a dor, quando tiver aquela questão do consumo, de compra. Agora eu vou buscar uma oportunidade, eu vou buscar um meio. Existe o consórcio. Que essa pessoa, ela se depare com alguém que vai prestar um atendimento consultivo e vai vender dizendo não. E não é demagogia. A gente está no mercado já há 12 anos, a gente se coloca no mercado com um atendimento consultivo e nós vendemos dizendo não. Por quê? Porque quando a pessoa busca o consórcio para aquisição, vai depender do planejamento. Mas tem muita pessoa que entende isso e percebe que ela nem tinha tanta pressa assim. Isso acontece. Por quê? Passou o tempo, já fui contemplado. Porque daí tu coloca na mesa quais são as formas de aquisição. E tem pessoas que insistem em realmente, por mais que tu explique hoje as redes, Instagram, TikTok, enfim, mostra um pouco de quem tu é. Mostra a tua trajetória, né? Mostra o teu conteúdo. E aí eu sempre falo, nos conheça, saiba quem nós somos, nós temos uma sede própria. A Gabi teve o prazer de ir lá nos visitar, estou esperando agora a visita do João. Vou lá, agora acabou as férias, agora eu vou lá. Isso, mas assim, isso é importante para gerar conexão, gerar credibilidade. Então, as pessoas entendendo isso, elas conseguem perceber que, na verdade, as grandes conquistas, elas não são da noite para o dia. Não existe uma construção de patrimônio em que eu vou ter um produto que vai resolver todos os meus problemas e que eu vou né? De forma instantânea. Isso não existe, gente. Existe sim, tu te colocar numa posição em que tu te coloca favorável a que isso realmente aconteça através de um sorteio, que é sorte, né? A gente deixa aqui uma frase do Ayrton Senna, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, é tu te colocar nessa posição, mas não contar com isso que vai efetivamente acontecer dentro do teu tempo. Primeiramente, vai acontecer no tempo de Deus e, segundo, dentro do tempo do teu próprio planejamento. Bacana, bacana. Excelente encerramento hoje do programa, né, Gabi? Olha só. Olha, e você que quer saber mais, hein? Manda perguntas aqui pelo YouTube, pelo Pool Stream TV, pelo Instagram também. Divulga Quer deixar o teu Instagram, Sandro? Conta para nós o teu Instagram aí, para o pessoal seguir. O meu Instagram é @SandroBelo, Belo com 2 L's, Cruz. Vai estar lá especialista em consórcio. Lá vocês acham o meu conteúdo, a nossa empresa, e a gente está aberto aí para poder te dar um atendimento específico, eu próprio ou a minha equipe. É isso aí, pessoal. Consórcio, então, Sandro Belo, da SB Consórcios. E agora fazer aquele agradecimento final e especial para os patrocinadores do nosso programa. Então, um abraço especial para Simoneto, Móveis Planejados, Grupo Duarte, precisão milímetro a milímetro, móveis planejados com aquela precisão industrial e tradição de 20 anos aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Via Pádua, móveis soltos e complementares para o seu ambiente, sofás, mesas, cadeiras, poltronas, colchões e camas, você encontra na Via Pádua, tudo personalizado, da linha, o tecido, a medida, o pezinho de madeira do seu sofá, tudo você consegue personalizar na Via Pádua, que é a essência de Milão em cada ambiente. Um abraço especial também para os nossos amigos da Sim Digital, meu amigo Felipe Lucas, um forte abraço à Sim Digital, que é uma provedora de internet gaúcha que fala a nossa língua, entende a nossa necessidade, e você também pode contar com o braço corporativo da Sim Digital, que é a Sim Empresas. Você, empresário que não pode ficar sem internet e que precisa de um provedor de internet que entrega a quantidade de megabytes que você contratou, você conta com a Sim Empresas no seu negócio. Um grande abraço também para o Tomás Silva, franqueado Prudential. Tomás, grande amigo, toda a minha família segurada em seguro de vida com o Tomás Silva, franqueado Prudential. Então você que sabe que não pode parar de trabalhar e que se você parar isso vai causar um grande impacto financeiro na sua vida, você não corre risco, você pode contar com o Tomás Silva, franqueado da Prudential. Um abraço especial também para a Vera Stein, que veste a Gabi Lima, roupas femininas que você encontra aqui no Shopping Total.
e o nosso mais novo patrocinador com essa conversa maravilhosa, esclarecedora aqui com Sandro Belo, da SB Consórcios e Investimentos Imobiliários. Gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado. No próximo programa a gente vem com muito mais informação para você que sabe que a arquitetura, né, Gabi, é vida real, não é só aquele projeto, não é só a planta de projeto, e sim, você que está nos assistindo sabe que tem uma vida real e que muitas vezes passa por você se organizar para obter o seu imóvel. E o consórcio é uma excelente opção, né, Gabi? Perfeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre consórcio, é só chamar o Sandro, nos chamar que a gente direciona e bora lá, aquisição de imóveis. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e uma excelente noite para vocês. Tchau, tchau.